Quero falar sobre o Palmeiras que recusou proposta de um time mexicano de 12 milhões de dólares. Você vai saber tudo daqui a pouquinho. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Palmeiras que recusou proposta por Flaco Lopes. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Monterrey ofereceu 12 milhões de dólares ou 65 milhões de reais para a compra do Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Palmeiras o comprou por 10 milhões de dólares junto ao Lanús e tem hoje 70% dos direitos econômicos. Ou seja, se aceitasse vender por 12 milhões de dólares, ainda teria de passar 30% para o Lanús com essa circunstância. Dá para dizer que o Palmeiras teria prejuízo. Não há intenção do Verdão em se desfazer do Flaco Lopes, a menos que surja uma proposta estratosférica. Estou para dizer para vocês que nesse momento o Palmeiras só toparia vender o centroavante argentino por algo na casa dos 20 milhões de dólares. Temporada do Flaco, 39 jogos, 13 gols e 3 assistências, fez 2 gols nas últimas 3 partidas, balançando as redes do Vitória e do Ceará. Nesse momento o Flaco Lopes é reserva do Vitor Roque, mas entre baixos e altos até tem dado conta do recado. Só para completar, é importante registrar que o Palmeiras tem enorme capacidade de arrecadação nessa temporada. Diante disso, e com vendas gigantes já feitas desde janeiro, para tirar um jogador do Palmeiras hoje, vai haver a necessidade de um investimento pesadíssimo. Olá, Nicola, é verdade que o inciso paraguaio no Palmeiras, o Palmeiras oferece 14 milhões de euros e o Roger Guedes Ruiz, inciso, vem para o Palmeiras. Vamos lá, Anderson. O inciso passou a ser especulado no Palmeiras, foi até bem louco, porque eu publiquei essa história acho que na manhã de segunda ou domingo, alguma coisa assim, né? E aí um dos primeiros comentários foi assim, pô, o Nicola cria o assunto e ele mesmo desmente, né? Aí eu falei, não criei nada, essa história do inciso, ela começa quando o inciso veste uma camisa do Palmeiras, presenteada pelo Gustavo Gomes, e treina. E aí depois lá no Paraguai informaram que existia uma negociação. Mas aí eu fui checar e a informação que eu tenho é de que o inciso não quer voltar para a América do Sul, só 21 anos de idade, interessa a Roma, ao Galatasaray e ao West Ham, até por isso ele vai dar preferência para continuar no futebol europeu, tá? Boa noite, Nicola. Atualizações sobre inciso. O inciso foi colocado ou especulado no Palmeiras e no Cruzeiro, tá? Nos dois casos, a negociação é das mais difíceis. São dois dos principais empecilhos. O primeiro deles, a vontade do inciso em continuar na Europa. Diferente do Ramon Sosa, que não tinha mercado na Europa, diferente do Carlos Miguel, que não tinha propostas na Europa, eles queriam ficar lá, mas eles acertaram com o Palmeiras por falta de ofertas. A situação do inciso é diferente. Ele quer continuar na Europa e já tem sondagem da Roma, do Galatasaray e do West Ham. Então isso é um fator complicador. O outro ponto é que hoje o inciso está avaliado em 22 milhões de euros. A meia atacante paraguaia de 21 anos de idade, da seleção do Paraguai, até por isso ele tem uma relação de muita proximidade com o Gustavo Gomes, tá bom? O Palmeiras não tem vergonha de contratar um goleiro que zoou eles porque não tinha Mundial e não tinha título da Copinha. Essa diretoria está bem amadora, escreve o Severino Costa, se referindo ao Carlos Miguel, que em dezembro de 23, num período de férias, enquanto atleta do Corinthians, foi flagrado num vídeo cantando: o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. O Drey perguntando sobre novidades no Palmeiras. Hoje o Palmeiras recusou uma proposta de 12 milhões de dólares pelo Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Flaco tem 70% dos direitos presos ao Palmeiras, 30% presos ao Lanús. Isso significa que se aceitasse 12 milhões de dólares, o Palmeiras seria obrigado a abrir mão de 30%. A gente está falando de 1,2, 2,4, de 3,6 milhões de dólares. Isso determinaria que o Palmeiras teria um prejuízo com o Flaco. Isso porque o Palmeiras, para comprar 70% dos direitos econômicos, gastou 10 milhões de euros. Se vendesse pelos 12, ficaria só com 9,4 milhões de euros. O Valdeir está dizendo que o inciso está contundido mesmo, se o Palmeiras pode contratar ele, só joga ano que vem. O Valdeir, a julgar pelos treinos que ele estava fazendo em casa, imagino que a recuperação esteja boa e ele está prestes a voltar, tá? Sobre a chance dele ser contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras e o Cruzeiro foram clubes especulados para o inciso, meio atacante paraguaio de 21 anos de idade. Nos dois casos, posso contar para vocês que a maior chance dele continuar no futebol europeu, essa é a predileção dele. Boa noite, Nicola. O Palmeiras quer Roger Guedes? A informação que eu tenho é de que não existe interesse nem negociação.
O Porto está perto de concretizar a contratação de Júlio César Enciso, do Brighton, João Vitor no CSKA e John Kennedy no Shakhtar. Bom, sobre o Enciso, o Porto é mais um dos interessados, tá? Sobre o João Vitor, o que o Paulo Pitombeira me contou é que não existe negociação próxima de ser concretizada, como muita gente está cravando. E para completar sobre o John Kennedy, atacante que pertence ao Flu, teve emprestado no México, voltou ao Fluminense. A oferta do Shakhtar é de 6 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. E o que pega hoje pro Flu é o fato de ter que dividir esses 6 milhões de euros fixos com um parceiro lá de Minas, um time pequenininho, cujo direito econômico equivale a 40%. Nicola, boa noite. Li em uma matéria de um jornal esportivo da Europa que afirma que o Palmeiras acelerou as negociações com o Rangers pelo GFT. Pode confirmar algo? Sobre o Enciso tem algo também. O Enciso não quer voltar ao Brasil, tá? Eu vou mandar agora para o Frederico Moraes sobre o GFT. Edi, boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre GFT no Palmeiras? Estava falando aqui com o empresário do GFT. O Palmeiras tem interesse em contratar o lateral esquerdo revelado na base do Flu. O ponto é, o Rangers até agora não se posicionou. Se vende, se não vende, quanto quer, quanto não quer. O Rangers passou hoje para a última eliminatória da Champions. Vai pegar o Clube Bruges, se eu não estou enganado, pelo que a pessoa estava me falando. E a partir daí, e aí esse jogo é super importante, porque se o Rangers passa dessa última eliminatória, ele vai para a Champions e embolsa cerca de 70 milhões de euros. Esse é o prêmio para participar da fase de grupos da Champions. Então, é um momento muito delicado da temporada para o Rangers e, por consequência, para o GFT. Enfim, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Perguntando se o Carlos Miguel é o novo goleiro do Palmeiras. Negociações praticamente fechadas, só uma enorme reviravolta impediria o acordo, tá? O negócio está muito bem encaminhado. 4 milhões de euros, pagamento praticamente à vista. O Carlos Miguel chega com um salário pouco superior aos 700 mil por mês a que tem direito no futebol inglês, tá? Salve, Nicola, você sabe se o Carlos Miguel não vem mais para o Verdão? Valtinho, a informação que eu tenho é de que a negociação segue avançando, acertando os últimos detalhes para que ele desembarque entre terça e quarta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Nessa segunda-feira rolou uma reunião entre presidentes de clubes das séries A e B lá na CBF para debater sobre fair play financeiro. A Leila foi perguntada sobre o tema e admitiu que ela tem interesse na contratação do Carlos Miguel. A verdade é que a repercussão entre torcedores do Palmeiras foi meio dividida, né? Muito torcedor do Palmeiras lembrando daquele vídeo de dezembro de 23, em que o Carlos Miguel, ainda jogador do Palmeiras, do Corinthians, é flagrado cantando numa festa de fim de ano que o Palmeiras não tem copinha nem mundial, aquilo não pegou bem, o torcedor do Palmeiras virou a cara, mas a Leila entende que isso faz parte do passado e que, como o cara é bom jogador e ótima oportunidade de mercado, vale a pena contratá-lo, tá bom? Fala, rapaziada, então é isso, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, últimas informações desta quarta-feira. Iniciamos o dia aí com informações quentinhas do Verdão. E se você ficou no vídeo até agora, jamais, em hipótese alguma, esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.